Pronto, essa é a introdução do vídeo. Se você já clicou nesse vídeo, eu não tenho que te convencer, explicar do porquê que eu tive que fazer uma estátua do Scyther, né? Scyther. É isso aí. Então, dá like, comenta, manda e-mail, e manda a pomba correio aí, e me manda dinheiro, YouTube. Então, galera, olha, esse é o processo de se criar um Scyther. Como você pode ver, eu achei melhor, por causa do design dele ser bem delicadinho e com formas separadinhas, meio arredondado, eu achei que seria mais fácil para esculpir e para lixar sem quebrar nada, fazer separadinho assim, né? Então eu faço como se fosse um model kitzinho assim, tá vendo? Olha, tá tudo separadinho e depois eu só vou colar na pose que eu quiser. Mas nessa parte da pose eu vou falar um negócio pra vocês daqui a pouco que é algo que eu não tô sabendo o que eu vou fazer, viu? Eu tô fazendo ele menorzinho assim porque eu decidi aproveitar a massa, né? Porque eu tô usando essa massa aqui, né? Ó, chamada Das Stone, tá vendo? É como se fosse uma argila gourmet, sabe? Oh, dá pra lamber o saco mais baixo aí, por favor? É como se fosse uma argila gourmet, sabe? Ela seca sem ter que cozinhar nem nada e ela fica com essa texturinha de escultura, assim. Ela é gostosinha, mas o melhor é que, tipo assim, esse negócio de 1 kg custou R$26, eu acho. Então é barato, sabe? Dá pra fazer bastante coisa. E aí você faz, ela tem um tempinho meio curto até começar a secar, e aí conforme ela vai secando, ela vai ficando esbranquiçada, assim, tá vendo? Olha, onde tá ficando esbranquiçado é onde tá começando a secar. Então você consegue fazer um pouquinho, esperar um pouco, por exemplo, aqui a cabeça, você vê que tá faltando os chifrinhos, né? Como seria difícil esculpir esses chifrinhos sem estragar a forma delicada da cabeça, eu tô deixando secar um pouco, assim, e aí aqui quando eu tiver um pouquinho mais seco, eu vou pegar os chifrinhos que eu já deixei pronto e eu vou colar aqui na cabeça, e aí eu vou com um pouquinho só da massa úmida e um pouquinho de dedo na água, esfregando para ficar junto, e aí eu vou só aplicar os chifrinhos. Desse jeito eu não acabo amassando o rosto dele sem querer enquanto eu faço o chifre, sabe? Aí todas essas rachadurazinhas, todas essas imperfeições feinhas, opa, depois eu consigo com um pouquinho de massa ir molhando o dedo, dá pra ir tipo tapando as rachaduras e dá pra ir refinando, sabe? Então assim é quando ele tá na parte feia ainda. Eu decidi fazer o Scyther pequenininho assim, porque uns dias atrás, eu fiz o Rei Caveira aqui, né? E todo esse Rei Caveira aqui que você tá vendo foi feito com menos de um pacotinho desse aqui. Então ela rende pra caramba, tá vendo? E aí, como sobrou um pouquinho, eu não confio nessas massas que fala que você pode guardar, né? Porque sempre que eu uso biscuit, alguma coisa, você tenta prender, você isola, você fecha com fita, aí você vai usar depois de 1 mês e aí já volta a tá... e já tá tudo duro, você perde a massa, sabe? Aí eu fui ver isso aqui, depois de uns dias, fui encostar, ela já tava começando a ficar dura, eu falei, putz, é melhor fazer alguma coisa, senão eu vou perder o resto dessa massa, né? Aí eu decidi fazer o Scyther, que é o meu Picomon predileto, e eu nunca tive nenhum bonequinho dele, nem nada, né? E aí, como eu abri os cards esses dias e eu fiquei tão puto que não veio o Scyther, que eu acho que eu fiquei com um negócio na cabeça de ter que ter um Scyther, então eu vou fazer um Scytherzinho na escala 1/6, pra ele ficar tipo um bonequinho que seria o equivalente a 1,40, 1,50 de altura, que é o tamanho que era pra ele ter, sabe? Agora eu tô só esperando secar um pouquinho, e aí eu vou colar as partes, depois lixar bem. Mas agora vamos discutir um problema que o Scyther tem, que eu já tinha reparado, mas eu não achei que ia ser um problema, sabe? Que é o design dele. Para fazer a pose do Scyther, você precisa entender como o corpo do personagem funciona, né? E o corpo do Scyther tem um problema sério, que é o Pokémon... a Pokémon Company não entende como funcionam as pernas do Scyther. Você olha assim e você pensa, é tipo perninha de dragão, de galinha, né? Que é tipo pra trás pra frente, assim, né? Pra trás pra frente. Como se aqui fosse o pé
e aqui o dedo, e ele tivesse meio que o pezinho de dragão, assim, né? Aquele pezinho de galinha. Mas, cara, cada pose que você vê ele muda. Ó, por exemplo, aqui ele tem o joelho para trás, tá vendo? É tipo patinha de galinha, posezinha de dragão. Legal, da hora. Aí você olha aqui, já começa a ficar reta, com um pezão gigante estilo Mega Man. Você fala, ah, beleza, mas ele ainda tem tipo o joelhinho para trás, né? Aí você olha nessa aqui, já foda-se, já é como se a parte da coxa fosse o joelho e, tipo, todo o verdinho fosse como se fosse o pé dele inteiro no chão, sabe? Então, tipo assim, já mudou de novo. Aí você fala, ah, mas isso é porque é arte velha, né? Hoje em dia eles devem ter um model sheet com tudo decidido. Não, cara, olha, carta moderna do Scyther, na mesma arte ele tem os dois, olha. Nessa vem pra trás e nessa funciona como se fosse um joelho, tá vendo? Na mesma arte, ele tem dois tipos de perna diferentes, olha. Essa é como se fosse um joelho normal humano e aqui o joelho pra trás, tá vendo? Então, tipo, cara, eu não sei o que eu vou fazer, sabe? Eu vou ter que pensar, porque eu não consigo fazer isso na escultura, cara. Vai me dar toque até o último dia da minha vida. Eu vou ter que pensar uma pose e aí eu vou ter que fazer as duas pernas com o mesmo tipo de anatomia. Porque, tipo, aqui, ó, vai ser a parte verdinha da perna, né? Já tá com o buraquinho. E eu fiz com as coxas separadas, né? Essa aqui é a partezinha branquinha da coxa e aqui é a parte da armadurinha da coxa, né? As bolinhas, o retinho e o verde. Que seria isso aqui, né? O bolinha, o retinho e o verde. Eu vou ter que decidir pela pose, cara. Porque, assim, a Pokémon Company não decide se o joelho do Scyther vai pra frente ou vai pra trás. Então eu vou ter que decidir. E aí quando eu tiver decidido a pose eu mostro pra vocês. Agora eu vou continuar aqui lixando, colocando os detalhes e depois eu mostro mais. Então aqui estamos, já depois de tapar os buraquinhos e lixar muito, muito, muito com as lixinhas de unha. Tá ficando assim. Esse é um Scyther desmontado. Esse aqui eu lixei umas partes para ficar meio retinha. Você vê que eu fiz essas tipo rachuras, ó, tá vendo esses risquinhos? Eu fiz em alguns lugares, olha, onde é tipo muito liso, para parecer essas rachuras que as artes velhas de Pokémon tinha, tá vendo? Que é como se fosse uma rachura de nanquim. Eu fiz algumas em algumas partes assim, ó. Você vê que tem essa texturinha de leve. Que é pra parecer um pouco o Pokémon clássico, né? E não ficar essa textura lisinha de bonequinho de biscuit que a vovó fez, sabe? Então eu fiz uns num lugar parecido com o que ele tem, tá vendo? Agora é só esperar isso aqui secar um pouco mais. Eu já coloquei até o dentinho de palitinho de churrasco. Nossa, essa cabeça aqui sozinha deu tanto trabalho quanto o resto do corpo, viu? Mas eu consegui colocar todos os espinhinhos que ele tem. A barbinha aqui do lado. Já fiz o buraquinho do olho. E eu acho que vai ficar legal. Agora eu só preciso decidir a pose e colar ele na pose. E não, eu não vou fazer ele com o pé de José, assim. Mas eu também não sei se eu vou fazer com o pezinho pra trás de dinossauro ou com o joelho de humano, que nem alguns fazem. A dúvida tá difícil, viu? Então, eu já fiz a parte chata. Eu meio que separei ele já em partes. Ele tá só esperando secar um pouco mais para começar a pintura. Eu já tô com cada membro aqui praticamente pronto. Vai ser quase igual montar um model kitzinho agora. O que eu tava pensando em fazer agora de base é... Eu usei essas sobras de isopor aqui, que foi com que eu fiz a espada barra cajado do Paladino Negro, que é tipo esse isopor hiper denso. Eu tava pensando em fazer uma base super de museu, sabe? Eu cortei esse círculo aqui, lixei pra ficar redondinho.
Eu tô pensando em fazer um negócio assim, fazer ele numa pose parecida com essa, que é bem clássica dele. Colocar ele, tipo assim, meio inclinado pra frente, com o bracinho. E aí eu tô pensando em a foice dele que vai estar no braço esticado cortando. Eu tô pensando em cortar um talo aqui do isopor e fincar a garra dele aqui. Pra parecer que ele tá meio que enfincando, que ele arrancou um talo da base, sabe? E aí, tipo, ficar algo mais interativo. Só pra dar uma graça, não ficar um negócio chato dele de pé só em pose de vela, né? Eu acho que eu vou fazer a base preta como se fosse uma base bem de museu, assim, sabe? De action figure cara. Só que eu vou enfincar a garra dele aqui, assim. E parecer que ele tá cortando a própria base, sabe? Agora é isso, só montar ele e testar e depois partir pra pintura. Então, eu tô com ele montado aqui. E eu achei que ficou legal esse negócio da base. Eu achei que eu consegui dar um dinamismo bacana pra pose dele, sem ele ficar muito parado pra frente, mas também não esconder muito do corpo dele. Eu coloquei meio que o ponto de equilíbrio dele pra frente, pra parecer que ele tá girando junto com o corte, certo? Então, tipo, a pose ideal de ver ele seria, tipo, assim, com o olho dele virado pra gente, assim, e o corte e os pedacinhos do chão aqui voando, né? Mas eu estou com um grande dilema, que é o braço esquerdo dele. Porque eu tenho duas opções. Deixa eu encaixar aqui. Eu tenho duas opções. Ou eu deixo assim... Peraí. Ou eu deixo assim, que seria tipo o anatomicamente correto, né? Se ele tivesse tipo o cotovelo. E meio que faria o... Tipo, meio que acompanharia o movimento assim do corte, né? Como se ele estivesse cortando com as duas. E anatomicamente falando seria o ideal. Mas, na maioria das artes do Scyther, sempre que ele tá cortando com um braço, o outro tá porra louca pra trás, assim, ó. E aí, tipo, você vê que só de eu fazer isso, ele já fica mais com cara de Scyther, porque o Scyther ele não usa direito as foices, ele meio que fica balangando elas que nem um louco, assim. Então eu tô muito na dúvida se eu deixo assim, e o chato é que aí vai gastar muito mais espaço a estátua, né? Vai ter que colocar em lugares mais altos. Ou eu deixo assim e fica bem, tipo, com cara de arte do Scyther dos anos 90, em que ele fica parecendo o Tasmania de... e gira, tipo, e foda-se onde tá a mão de trás. Ou assim, e fica um negócio mais, tipo... que parece que ele tá mais girando, assim, cortando com as duas. Que fica uma coisa mais, tipo... entre aspas, realista, assim. Deixa ele com a cara mais de ninja, que sabe mais o que tá fazendo, sabe? Que dúvida. E aí? Agora eu não sei. O problema é que não importa qual eu escolha, eu sei que pra sempre eu vou sentir que eu devia ter escolhido outro. Assim é legal que, tipo, quando eu pintar, vai bater bastante luz aqui no cromado da lâmina. Então vai fazer ele chamar bastante atenção. Mas assim parece mais que ele tá cortando. Ai, tá difícil de escolher, viu? Aqui temos ele com uma base de preto. Eu passei qualquer pretinho fosco que eu tinha lá, só pra dar de base, só pra selar bem a argila e poder ter uma base única pra pintar. Aí nas cores, eu tinha algumas escolhas, né, porque a arte dele varia muito, entre verde e limão, quase neon, outros é menos saturado, tipo do mangá, então, tipo, varia muito os tons de verde e de bege que ele usa, né? Então eu cheguei nessa seleção aqui. Eu acho que eu vou acabar usando esse verde aqui, que ele é vivo, mas ele não chega a ser neon, que nem esse. E eu acho que para os tons que ele tem meio de begezinho, quase branco, esse aqui é muito amarelo. Ó. Então eu vou com essa que se aproxima um pouco mais da cor. E eu acho que talvez eu vou diluir um pouquinho de branco. E aí, tirando isso,
Eu acho que eu vou pintar só as lâminas dele com aquela pasta metálica e o olho com um nanquim branco mesmo. Eu acho que eu vou fazer a lâmina metálica mesmo, tipo de metal, ao invés de branco. Porque se você vê na arte oficial, ela é meio cinza, ela não é branca que nem o olho. Então eu vou aproveitar essa chance para deixar a garra dele o mais de metal possível. E é isso, agora é só pintar com calma. A base eu vou pintar separada, porque eu não quero sujar a base, eu quero que a base fique o mais museu possível. Aqui no meio da pintura, essa é a diferença, olha, entre uma mão e duas mãos. Deixa eu chegar perto pra vocês verem, tá vendo? Com uma mão só, ele fica todo manchado, tá vendo? Acho que a câmera não tá pegando direito, mas... ele fica todo manchado, a tinta fica toda zoada, ó. Com duas mãos, ó, já fica muito mais vivo, tá vendo? Olha, tapa os buracos, as texturas. O que eu vejo de vendedor de artista de impressora 3D de Mercado Livre que pinta assim com uma mão de tinta vagabunda as peças e vende como finalizado por artista. Ai, ai, viu? Galera, sério, é chato, mas sempre deem 2, 3 mãos de tinta, vale a pena, viu? Eu quero deixar registrado aqui o Parkinson que eu tive que controlar na mão pra com essa micro pontinha pintar o olhinho dele pra ficar com o olhinho simples igual que ele tem, que tem só uma bolinha. Mas acho que ficou legal, ó. Então esse é o resultado final já, depois de colocar na base, de passar o verniz e fazer todo o acabamento. Eu decidi fazer aquele efeitinho da foice entrando na base mesmo, para parecer que deu uma enfincada e ele tá cortando. A base eu deixei clean para ficar um negócio mais figura chique, cara, né? Então eu ia até colocar uma graminha aqui e tal, só que eu falei que eu achei que assim ia ficar mais legal. E só com o tema de vermelho e preto já lembra um pouco o Pokémon, né? E também fazendo essa bordinha vermelha ajuda a mostrar um pouco mais esse efeito de que ele enfincou a garra aqui, né? Porque aí eu posso fazer esses escrumbinhos vermelho voando e a parte preta aqui aparecendo como se ele tivesse enfincado e tivesse aparecendo a parte de dentro, né? E aí eu achei que ia realçar mais a pose. Eu decidi fazer essa pose com ele enfincando uma pata no chão, assim, que eu achei que era um equilíbrio legal entre nem ser ele de pé que nem uma vela, nem ser uma pose hiper dinâmica forçada que nem tem umas estátuas que você não consegue nem entender o que está acontecendo e esconde todo o design do personagem. E desse jeito eu acho que eu consegui jogar um pouco o centro de gravidade dele para frente. Eu consegui disfarçar um pouco essas pernas dele que não faz sentido. Eu decidi deixar elas levemente de perna de galinha, assim, que o joelho dobra pra frente. Porque eu achei que faz mais sentido com esse pé de dinossauro dele aqui. Mas eu tentei não dobrar muito nenhuma das duas pernas. Eu tentei fazer a ação acontecer mais no centro de gravidade, na cintura dele, né? O braço de trás eu decidi fazer nessa pose de Scyther mesmo, assim, com o braço pra cima. Porque eu achei que ficava mais dinâmico e como eu ia esconder um pouco dessa lança aqui, dessa foice, eu queria que aparecesse bem essa foice aqui pra meio que mostrar o que tá enfiado aqui, sabe? E eu achei que esse braço dele assim pra cima acabou lembrando um pouco mais o Scyther do desenho antigo, que ele era meio porra louca assim, ele saía gritando e balangando os braços, ele não controlava direito as foices, né? E é isso, eu gostei bastante. Depois eu vou chegar com a câmera perto para vocês verem. Eu gostei muito desse efeito que eu fiz tipo umas rachuras nele, olha. Eu não sei se a câmera vai conseguir pegar agora. Eu fiz tipo umas rachuras nele, tá vendo? Olha, pra dar tipo um efeito de mangá. E aí ficou parecendo tipo, ó, tá vendo? Até na lâmina eu fiz. Porque eu queria dar uma leve texturizada nele, assim, para parecer o desenho das cartas antigas, sabe? Que era aquele desenho meio de aquarela. Então eu fiz essas rachuras, assim, que é sempre poucas e meio, sempre um pouco em meia lua, assim, onde tem um pseudo luz e sombra acontecendo, sabe? Então aqui, assim. E eu achei que isso foi um jeito
fácil e prático de, tipo, não ficar tudo colorido sem textura nem luz e sombra nenhuma e ficar meio kids, ficar meio infantil, ficar meio feio. E também não ficar tão sujo realista. É tipo um meio termo das pinturas de aquarela das cartas antigas, né? E eu gostei bastante do resultado final, cara. Acho que de tudo que eu esculpi até hoje, sempre eu fico achando defeito, assim. Eu olho pro negócio e eu fico sempre procurando o que dava pra eu ter feito diferente. Esse aqui é a primeira coisa que eu fiz, que desde que eu terminei eu olho pra ele e eu só vejo o Scyther, sabe? Eu não fico reparando o defeito. Eu acho que deve ser porque eu acertei em cheio as proporções dele. Então isso disfarça um pouco qualquer errinho que eu cometi, sabe? O acabamento ruim, porque a massa que eu usei não é feita para coisa tão detalhada assim. Mas eu acho que o que tá dando isso em cheio mesmo é que eu acho que eu acertei em cheio o rosto dele. Tipo, esse olhinho aqui que eu pintei com palitinho e os dentinhos, sabe? Esse rosto dele deu tanto trabalho, mas eu acho que valeu a pena. Porque se olha pra ele, cara, é o Scyther, sabe? Então, meio que o seu rosto, o seu cérebro, ele meio que disfarça todo o resto que tá errado, sabe? Então eu acabei gostando pra caramba. O vídeo, pelo que eu tô vendo aqui no celular, ele tá deixando a imagem um pouco mais saturada do que ela é. Ele, ao vivo, ele tá um verde um pouquinho menos neon, assim, porque eu tomei um baita de um cuidado para não deixar ele nem verde muito escuro, nem muito claro. Aqui o begezinho que ele tem não é nem bege nem branco, é um meio tom, sabe? As lâminas e as unhas eu fiz metálico. A única coisa branquinha que ele tem é o olho. Então é um esquema de cores simples, mas que eu tomei cuidado para seguir os esquemas do anime, sabe? E é isso. Quero saber aqui, aí, o que vocês acharam? Quebrou o galho? Pokémon é uma coisa complicada, né? Porque ele é muito extremos, assim. Ou tem aqueles piratinha de 5 reais, cagado com a cor errada, todo zoado, mal feito, tudo pirata. Ou é os que já vendem na PB Kids, que é só porque é mais bem pintadinho, já custa 300 reais. E aí daí já pula pros Kotobukiya, pras estátuas que já custa 1.500 reais. Pra ter um negócio basicamente desse tamanho, assim, sabe? Tipo, escala um cesto. E... sei lá, e eu nunca vi nenhuma muito foda do Scyther também. Então eu decidi fazer. E aí, o que vocês acharam? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. E que Pokémon que vocês teriam feito no meu lugar. O Scyther é o meu predileto, então eu comecei por ele. É isso aí, galera. Valeu e... falou.